Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o programa que aborda as principais notícias que marcaram a última semana em Portugal e em Espanha. Para mais uma viagem, tenho comigo o meu colega Pablo González. Então, Pablo, tudo bem? Todo bien. Qual é que são os temas escolhidos? Bueno, el primero de los temas es la península ibérica como posible planta de gasificación y retaguardia política y económica de Europa ante esta crisis, ¿no?, derivada de la invasión de Rusia de Ucrania. Después voy a contar un poco la experiencia del viaje a Olivenza y en particular un artículo que ha escrito uno de los archiveros en nuestra web. Y por último, un congreso dentro del centenario de Saramago sobre su concepto de transiberismo en Barcelona. Ok, então vamos começar. Bem, felizmente esta situação na Ucrânia tem sido falada e dissecada de todos os aspectos, mas um dos aspectos que nos afeta bastante é a dependência de gás que a Europa, no geral, tem da Rússia. Como é que a Península Ibérica, que não é assim tão dependente deste bem precioso, pode ajudar nesta questão? Bueno, tenemos la suerte de que dentro de la península ibérica, si dependemos de algo, es fundamentalmente del gas argelino, es decir, el gas ruso hay un pequeño porcentaje comercial, ¿no?, a través de barcos, pero bueno, esto no nos causaría un problema de suministro, nos causaría un problema que es que ya venimos sufriendo y parece que no para de alza de precios. Aumenta Es outra cierto, vez. otra vez y no para, sí, es difícil ver un final, ¿no? ¿Qué pasa? El debate sobre todo está en las conexiones que hay dentro del Pirineo, ¿no? A través del Pirineo. Hay un proyecto a través de Cataluña que quedó hace unos años abandonado porque no interesaba a Francia. Francia depende más de Noruega que de Rusia y nunca estuvo interesada, ¿no?, en hacer ese gasoducto grande. Sí que es cierto que existen dos gasoductos pequeños, uno a través del País Vasco y otro a través de Navarra, pero son de poca capacidad, que transfieren gas a Francia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la península se convierta, pues, en un hub energético que, bueno, a través de esos barcos que llegan a los puertos, a esas plantas de gasificación. Recordemos que hay en España hay 7 plantas, perdón, en la península ibérica hay 7 plantas de gasificación, una en Sines y 6 en varios puertos de España, alrededor de la misma. Y bueno, realmente sería interesante porque traería gas fundamentalmente de África y de Estados Unidos y si tenemos los gasoductos ya preparados para ir a Europa, pues se podría ayudar a Europa a ese nivel. Sí que es verdad que es un proyecto que por lo menos para construir ese gasoducto un poco de un mayor tamaño debería pues eso, probablemente demorar más de un año. Y realmente el gas que recibimos de Argelia, la capacidad que tiene Argelia de aumentar no es mucha, tendría que recibir mucha inversión y nosotros tenemos nuestras propias necesidades y por tanto tampoco podemos compartir el poco gas que tenemos. O sea que sería más esa idea del gas licuado que se transforma en estos puertos en gas natural y se vierte sobre la red de gasoductos de la península. Pero bueno, en cualquier caso, esta idea está ahí, incluso se puede extender, dado los peligros que tiene la guerra, pues también la península ibérica puede atraer inversiones o traer fábricas, deslocalizaciones de industrias alemanas que sean posible trasladar a España, donde crean que si tienen en el futuro un corte de suministro de gas por parte de Rusia, pues por lo menos aquí pueden continuar su producción. Yo creo que sería interesante. Y después también las propias instituciones europeas, en algunos casos, si quieren, se pueden trasladar aquí, porque normalmente no somos los del sur los que nos tenemos que trasladar al norte, pues bueno, no está de más que también en alguna coyuntura, pues los del norte, también para las reuniones europeas, se tuvieran que trasladar al sur. Bueno, esto es una idea que bueno, la propia Van der Leyen, cuando ha estado aquí hace poco con la comisaria europea, pues lo ha planteado en un sentido abstracto, porque no hay cosas concretas,
pero está circulando. Y esto sí que es verdad que da un protagonismo a la península ibérica especial. Y bueno, y después de años de haber sido un elemento al margen, ¿no?, de la política europea, pues ahora tenemos protagonismo, incluso tenemos pues cierta retaguardia que podemos pues eso, desplegar con una geopolítica también hacia África y hacia América, dado que Europa ahora mismo es capital de una guerra pavorosa. Pois, agora vamos para questões mais amenas. A questão da Olivença, que sempre dividiu os dois países, apresentamos aqui uma forma de apaziguar este conflito. Que proposta é esta? Bueno, como sabéis, presentamos el libro allí, el libro Iberia Tierra de Fraternidad en Olivenza. Realmente fue una experiencia bastante buena, con mucha simpatía de la población local. Ellos, claro, en general la población siempre lo ve a través del prisma de las polémicas que existen, ¿no?, y las dificultades que tienen jurídicas, ¿no?, a la hora de crear una aerociudad o recibir determinadas ayudas que implique Europa. Pues hay a veces que Portugal las veta, y en otros casos realmente sí que Portugal favorece cuando le interesa, en este caso, pues, por ejemplo, el tema de doble nacionalidad, que es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Conocimos a gente y ha escrito un artículo bastante relevante, el bibliotecario, vemos que es Luis Alfonso Limpo Pires. Vemos aquí claramente que es descendiente, ¿no?, de portugueses. Y bueno, él es contrario a una reintegración así completa en Portugal. Él considera que tiene que haber algún tipo de solución mixta, pero él plantea una derivada previa, que es la de, quizá porque él tiene vinculación con el tema de la historia, ¿no?, y que cree que hay que hacer una comisión entre los dos países para tener una interpretación histórica de lo que de la situación, porque del estatus de Olivenza, porque bueno, hay varias interpretaciones desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista histórico, y él considera que esa sería una de las vías. Yo tengo mis dudas también, porque muchas veces existen varias interpretaciones y es difícil, ¿no?, conseguir un consenso de mínimos. Considero que es interesante y yo lo apoyo, pero también eso no puede frenar a que realmente lo importante es que Olivenza sea, por así decirlo, una capital de la cultura portuguesa y de la cultura extremeña, y que eso sea algo positivo para Portugal y que sea positivo para España. Eso es lo que sería lo importante a nivel de presente y futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que no puede impedir proyectos de hermanamiento como velocidades o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay un artículo opinión, que yo os pido que lo leáis, propuesta de solución al contencioso de Olivenza. Más es una propuesta a lo mejor metodológica que concreta, pero sí que hay un análisis en profundidad de alguien que conoce directamente de los archivos, que es descendiente de portugueses de Olivenza y que tiene un espíritu positivo, ¿no?, y de hermanamiento entre los dos países. Vamos terminar também com alguém que defendia o espírito de irmandade entre os dois países. O centenário do Prémio Nobel de Literatura Português, José Saramago, continua, e agora temos uma atividade que é em Barcelona, certo? Sí, así es. Existe el concepto este de transiberismo, que Saramago llamaba transibericidade, y lo ha cogido pues un sector, vamos a decir, un sector así progresista que está en el entorno del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene muy buenos contactos, Ada Colau, todo este, incluso un nuevo ministro que está, ministro de Universidades del Gobierno de España, que bueno, participa en la cuota de Podemos, del Podemos catalán, ¿no?, que serían los comuns, que es Joan Subirats. También participará el embajador de Portugal, y también, pues eso, Pilar del Río, habrá investigadores, etcétera. Y bueno, van a intentar eso, pues a través de diferentes ponencias, desarrollar este concepto de transiberismo desde Barcelona y desde la izquierda, un poco más o menos
desarrollando las ideas que nosotros manejamos sobre aumentar la coordinación, el entendimiento mutuo y con una conexión también internacional, no solo peninsular, sino también con América Latina y África. Entonces, pues estemos atentos, probablemente lo divulguen por internet, nosotros ayudaremos por redes sociales a difundir todas estas ideas y realmente es algo simbólico bastante interesante. Bueno, hasta aqui mis 3 temas. Andreia, quais han sido os tuyos? Bem, não podemos fugir nesta semana, infelizmente, da questão da Ucrânia, ou seja, vou falar um pouco sobre a resposta que os países lusófonos têm estado a dar, um novo dinossauro na Península Ibérica, encontrado aqui onde moro, e séries a acompanhar nos canais de streaming. Muy bien, pues vamos con lo primero, con las posiciones de los diferentes países de lengua portuguesa y española. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué interpretación haces? Bem, em relação a toda esta questão da Ucrânia, todos nós, a nível mundial, não temos muitas palavras para descrever uma situação, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, é considerada já a maior crise que a Europa tem enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial. Todos nós achávamos que a maior crise tinha sido a Covid, mas se calhar estávamos todos enganados. Aqui em Portugal temos visto inúmeras formas de solidariedade, recolhas de todo o tipo possível e imaginário de bens, desde escolas a instituições, manifestações, cordões humanos. Em relação a algumas das manifestações, não podemos esquecer que a comunidade ucraniana em Portugal é a segunda maior comunidade estrangeira, ficando apenas atrás da comunidade brasileira. Os ucranianos em Portugal têm, o primeiro-ministro já anunciou que têm as portas completamente abertas, sendo ou tendo familiares ou amigos no país ou não tendo ninguém à espera deles. Aliás, os primeiros refugiados já chegaram ao país. Ontem chegou um autocarro com sensivelmente 50 pessoas e muitos mais já pediram vistos para entrar. António Costa deu autorização às embaixadas nos países vizinhos, Moldávia, Roménia, Polónia, para atribuírem os vistos. Para além disso, Portugal, como sendo parte da União Europeia, também tem sanções económicas, restrição de voos vindos da Rússia, envio de armas e uma questão que é muito sensível em Portugal são os vistos gold dados não só a russos, mas a chineses, outras nacionalidades. Em relação a estes vistos gold, estão suspensos até ordens em contrário. Só no ano passado, 65 cidadãos russos tinham pedido vistos para poderem residir e investir em solo português. Ou seja, esta é mais ou menos a resposta que Portugal tem dado a esta questão na Ucrânia. Mas e os países de língua portuguesa? Bem, não só de língua portuguesa, mas também de língua espanhola. Então temos aqui respostas quase para todos os gostos. A questão portuguesa, a resposta portuguesa e espanhola, esta questão é semelhante. Em relação à América Latina e à África, na América Latina temos, por um lado, o Brasil, que quer ser neutral, mas nas Nações Unidas já demonstrou o seu repúdio a esta invasão, mas também se demonstra contra o envio de armas para a Ucrânia, coisa que Portugal e Espanha também fizeram. Ok, esta é a atitude do Brasil. Num lado completamente oposto temos a Venezuela, um dos poucos países que mantém a sua ligação à Rússia, já que a grande maioria dos países está ou no repúdio total ou numa neutralidade, mais como temos o caso do Brasil ou o próprio México. Em relação à África portuguesa, houve uma votação nas Nações Unidas e temos 2 países que se abstiveram nesta votação. 2 países falam português, Angola e Moçambique. Em relação a esta atitude destes 2 países,
pode ser explicado de várias formas, mas também não podemos esquecer que durante a Guerra Colonial, a antiga União Soviética participou no apoio aos guerrilheiros, logo pode ser uma forma de pagamento pelo apoio prestado há 40 y tal anos atrás. Muy bien. El siguiente tema es sobre un dinosaurio ibérico, ¿no? Cerca de tu casa, relativamente, ¿no? Encontraron, ¿no? Un tema más tranquilo. Cuéntanos. É mesmo perto da minha casa. Há aqui pegadas. Bem, então, foi descoberto um novo dinossauro aqui na Península Ibérica. Este dinossauro tem 130 milhões de anos e o nome científico dele é Iberospinus natori, ou seja, é o espinho ibérico. Assim é mais fácil para todos entendermos. Este dinossauro foi descoberto em Sesimbra e, para quem não conhece a região, para além de ser um destino turístico muito, muito perto de Lisboa, é um dos locais mais atrativos para os paleontólogos portugueses e não só. Isto não só porque um dos descobridores deste novo dinossauro é espanhol, ou seja, não é só um atrativo para os especialistas em Portugal. Então, em relação à ligação de Sesimbra com os dinossauros, temos aqui neste concelho cerca de 600 pegadas intactas. Estas pegadas serviram em tudo como inspiração para Steven Spielberg para realizar uma das cenas do Jurassic Park. E há duas zonas onde elas podem ser encontradas, que é a Pedra da Mula e os lagosteiros. E há uma zona também, que é o Cabo Especial, que tem uma história bastante engraçada. Então, nesta região houve um culto, e continua a haver um culto religioso, que antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima era considerado e tudo o principal culto em Portugal e dos principais cultos na Península Ibérica. Então, acreditava-se que há uma pegada numa costa completamente escarpada, sem qualquer forma de um ser humano conseguir andar por lá, e há uma pegada lá. Então, os religiosos acreditavam que era uma pegada da mula que transportava Nossa Senhora grávida, Maria, grávida, que fugia à perseguição. Não, as mulas ainda não sabem andar em sítios tão altos, era na realidade uma pegada de dinossauros. E voltando à descoberta do espinho ibérico, este dinossauro era um dinossauro aquático, comia peixe, ou seja, os habitantes de Sesimbra, se estivessem já neste período, ou se ele ainda andasse por cá, estavam descansados. Este espinho ibérico é o terceiro dinossauro descoberto na península e que leva o nome da mesma. Bien, y por último, series a acompañar. ¿Qué series nos aconsejas? Bem, então são duas plataformas de streaming. Vamos começar com a Netflix. Então, o gigante americano tem uma série, provavelmente já todos conhecem, em espanhol e tudo, que é Elite. É uma série mais para uma camada adolescente. Então, na quinta temporada, que está atualmente a ser gravada em Madrid, e que tem não só atores espanhóis, tem atores brasileiros e vai ter um ator português, Carloto Cota. Ainda não se sabe muito bem quando esta produção vai estrear, mas sabe-se que Carloto fará parte da quinta temporada, ou como pai de um dos protagonistas, ou a fazer de polícia, e o seu nome vai ser, segundo os fãs da mesma série, Alberto. Ou seja, uma série a acompanhar quando for anunciada a sua estreia. A segunda sugestão é de uma produção que já falámos num dos programas, que é a produção luso-espanhola para a Amazon Prime Video, a Operação Maré Negra. Esta série
conta com 4 episódios e é baseada numa história verídica, ou seja, é baseada no primeiro narco-submarino a atravessar o Atlântico. Normalmente estes submarinos são usados na costa da América Latina, nunca vão para destinos tão longínquos, mas foi um submarino que em 2019 atravessou o Atlântico com 3 toneladas de droga, 3 homens no interior, foi capturado na zona da Galícia, mas passou por Cabo Verde e por Portugal, e no meio deste percurso as autoridades ficaram alerta para a situação. Então, esta série, que pode ser acompanhada no canal público de Portugal, RTP, que hoje, ao dia de hoje, segunda-feira, 7 de março, faz 65 anos, a Estação Pública vai estrear esta produção a 22 de março. Então, a Operação Maré Negra é realizada pelo espanhol Daniel Calporsoro e pelo português João Maia, e tem como no elenco também nomes portugueses, entre eles uma atriz que chegou a participar no Festival da Canção e na Eurovisão, Lúcia Muniz. Muy bien, pues estaremos atentos. Sabemos que va aumentando esas cooperaciones a nivel de producción de series, a nivel de televisiones, lo estamos viendo. Yo creo que desde los propios directivos de RTP y de Televisión Española están convencidos también de esa línea que nosotros hemos insistido. Entonces, pues bueno, esperemos que tengamos un futuro de paz para poder disfrutar de todas esas semillas que se están haciendo en todos estos espacios. Y bueno, obrigado, Andrea. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de la península ibérica. Nos podéis encontrar en eltrapecio.eu y también en nuestras redes sociales y en YouTube. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias y paz para todos. Un abrazo. Hasta la próxima.